Inclusive, já vamos conversar com a Priscila Asbeck, porque muito se fala também, mas a Petrobras lucra muito. Por que ela não usa esses lucros justamente para segurar o preço? Inclusive, tem novidade interna na Petrobras por conta disso, né, Pri? Exatamente. Então, a Petrobras atingiu um limite ali de endividamento de 60 bilhões de dólares e aí, com isso, ela aciona uma nova política de distribuição de dividendos que, nas palavras da própria Petrobras, vai fazer com que ela distribua muito mais dividendos, que são aqueles lucros distribuídos para os acionistas daqui para frente. E aí, com isso, tem uma avaliação entre os especialistas, economistas, falei com o Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infraestrutura, de que, como a própria Petrobras já falou que vai distribuir muito mais dividendos, vai ganhar força uma pressão sobre a empresa, por causa da lógica de, se a empresa então está lucrando tanto, como você disse, Daniel, por que não usa todo esse lucro para segurar os preços? Então ele falou que o balanço da Petrobras vai sair no dia 23, deve vir com um lucro estratosférico por causa do petróleo que está subindo e vai reforçar então essa tese, que é também a tese dos governadores de que a culpa do preço alto da gasolina, dos combustíveis é da Petrobras e não do ICMS. É mais uma lenha nessa fogueira toda. E aí, o que eles explicam lá no CBI? A Petrobras é uma empresa de capital aberto, está listada na Bolsa, tem investidores, então ela não pode simplesmente pegar o lucro desses investidores e fazer uma política pública com eles. O que ela pode fazer é pegar a parte do lucro que vai para o governo, que vai para a União. E aí, com essa parte do lucro, ela sim aí pode fazer política pública de acordo com as diretrizes aí que o governo achar que são as diretrizes mais válidas aí de uso desse dinheiro. Lembrando que você tira o dinheiro público de um lado, coloca de um lado, você tira de outro. Então não é que é um dinheiro a mais, é um dinheiro que a União já usa para alguns fins. Então essa também é uma outra discussão que está acontecendo em relação a isso. E um outro ponto ainda é que a Petrobras segue regras de mercado. Então ela não pode, mesmo se houvesse uma pressão política muito forte, ela teria que ser reestatizada antes de poder fazer alguma política nesse sentido aí de usar os dividendos para benefícios sociais ou então, por exemplo, para conter o preço dos combustíveis. Tirando a parte da União, então, ela não poderia mexer no balanço de uma forma geral. E aí, só um comentário final, a gente está vendo várias PECs pipocarem por aí, todas elas têm o mesmo problema, elas estão tentando conter o efeito e não a causa. Então, elas conseguiriam combater a causa se fossem feitos investimentos lá atrás em refinarias, nos fundos, se os fundos já tivessem sido constituídos antes. Agora, o que acontece é que eles ficam tentando enxugar gelo para conter o preço. Então, os preços estão subindo com o petróleo, tem perspectiva de mais alta ainda e eles têm um impacto, então, essas medidas, um impacto pequeno no preço, mas com um impacto alto na perda de arrecadação. E para completar, o Adriano Pires falou que de todas essas PECs que estão na mesa, ele acha que a que tem mais chance de andar é essa última que foi apresentada no Senado pelo Carlos Fávaro. Fala mais especificamente do diesel, né? Apenas no diesel. Valeu, Pri. Obrigado pelas informações. A Pri ainda quer falar, né, Pri? Mas uma outra questão relacionada... E olha eu passando a bola. Já queria encerrar, já queria passar a perna em você, porque, Pri, toda vez que a gente fala de alta de preços, né, na Petrobras, a gente fica pensando, mas se o Brasil é autossuficiente em petróleo, por que a gente tem que seguir o preço do petróleo internacional? Pois é, então a gente até preparou aqui uma tela para explicar. Ela tá rindo da minha cara. Não, eu tô rindo porque eu falei, mas desencana, né? Vou deixar passar. Numa próxima a gente explica ela aqui. Ela queria me zoar, mas a Priscila é muito educada. Muito. Ela segurou, deu só um risinho, mas eu já conheço a Priscila. Não, às vezes vocês têm uma informação de um breaking news aí que eu não tô sabendo, então eu prefiro só deixar rolar. Mas então, a gente preparou essa tela para explicar, porque essa pergunta sempre surge. Por que então tem que seguir o preço internacional? E aí o Pedro Rodrigues, lá do CBE, me ajudou aí a montar uma explicação. O que ele explicou? Ponto 1, petróleo é uma commodity. As commodities são matérias-primas que são vendidas aqui e lá fora. São importadas e exportadas, então elas têm que seguir a cotação internacional. Segundo ponto, o Brasil não é autossuficiente em combustíveis. Ele é autossuficiente em extração de petróleo, mas o petróleo não abastece o carro. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto. Então, o país ele precisa refinar o que ele extrai do petróleo para transformar o petróleo em combustível. E a Petrobras não tem capacidade de refinar todo esse petróleo que é extraído do solo
para conseguir abastecer todo o mercado. Então a gente tem que importar combustível. É por isso que nós seguimos o preço lá fora. Se o preço aqui for mais baixo, as distribuidoras não vão pagar mais pelo preço de fora e o mercado pode até correr o risco de um desabastecimento. Isso também nos leva ao nosso quarto e último ponto, que é a questão do investimento. Então, extrair e refinar o petróleo é muito caro, é um investimento muito vultuoso. Então, se a Petrobras fica segurando os preços na marra, ela começa a registrar um prejuízo. Isso já aconteceu no passado com a Petrobras, e aí com isso ela não consegue investir para ampliar a sua capacidade de refino. E aí é o que o Pedro estava explicando. Uma empresa só seria capaz de investir o suficiente para ter refinarias, uma empresa sozinha não seria capaz de investir o suficiente para ter as refinarias e abastecer o mercado inteiro. É por isso que, na visão dele, nosso mercado deveria ser mais aberto a investimentos privados para que a gente ganhasse essa capacidade de investir em refinarias e refinar mais esse petróleo que é extraído do solo. Ele falou que, por exemplo, lá na Arábia Saudita, a Saudi Aramco consegue abastecer todo o mercado sendo uma empresa estatal e sozinha, mas é um mercado muito menor que o nosso, um regime autocrático, sem livre mercado, e vale lembrar, o nosso mercado é o quarto maior mercado consumidor do mundo de combustíveis. Agora sim, né, Pri? Agora sim. Obrigada pela oportunidade de participar aqui. Depois eu quero Pix, que eu tô aqui te valorizando e o Daniel só quer te passar a perna. Tamo junto, Amar. Liderada aqui. Bom, pulou. Firme e forte. Obrigada, Pri. Até já.